Deus seja louvado. Deus seja glorificado. Deus seja bendito. A Deus a honra, a Deus a glória, a Deus seja todo o nosso louvor para todo sempre. Bendito seja o nome do nosso Deus. Engrandecido seja o santo nome do nosso Deus. Deus é bom e a benignidade dele dura para todo o sempre. Deus é bom e a benignidade dele é de geração em geração. Deus é bom e a benignidade dele dura para todo sempre. Aleluia! Bendito seja o santo e glorioso nome do nosso amado Deus, o Criador dos céus e o Criador da terra. Aleluia! Meu amado irmão e minha amada e querida irmã, pastor Everton Gregório, aqui falando com todos vocês. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esta live. Sejam bem-vindos e bem-vindas a este canal, pastor Everton Gregório. Deus seja louvado pela sua vida. Deus seja glorificado pela sua vida. Deus seja bendito para todo sempre, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos. Eu quero saudar a todos vocês que estão conectados nessa live com a graça, a paz, o amor, a bondade da parte de Deus Pai e a do Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito do Altíssimo, que é aquele que nos justifica, aquele que é o mediador entre o pecador e Deus, aquele que é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, aquele que, através do sangue dele, redimiu do pecado, redimiu-nos da condenação, redimiu-nos da perdição e do sofrimento eterno. Aqueles que creem nele e se entregaram a ele de corpo, alma, espírito e em verdade. Deus seja louvado para todo sempre. E esse canal, essa live desta noite, é para nós falarmos de Deus, é para nós conversarmos um pouco acerca de Deus, para nós adorarmos e glorificarmos Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito e também com todo o nosso entendimento. Deus seja glorificado, Deus seja adorado, Deus seja bendito para todo sempre. A Deus a honra, a Deus a glória, a Deus seja todo o louvor. Bendito seja o santo nome do Senhor. Oh, glória! Aleluia!
E por esse motivo, meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu quero, juntamente com você, lermos os Salmos de número 103. Eu quero hoje, nessa live, nessa madrugada, ler com você, meditar juntamente com você acerca de Deus, acerca das obras de Deus, acerca da bondade de Deus, da misericórdia dele, da graça dele, do favor dele, em favor de todos nós, miseráveis pecadores. Até porque nenhum de nós, nem você, nem eu, ninguém, absolutamente ninguém, pode afirmar que é merecedor, que é digno de receber algo da parte de Deus. Nem eu, nem você, ainda que você, ou eu, ou qualquer pessoa, possamos realizar boas obras do nosso ponto de vista, né? Da nossa perspectiva humana, ainda que a gente realize boas obras, nem isso mesmo poderá nos fazer ser merecedores da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do favor de Deus em prol das nossas vidas. E o Salmos de número 103, o autor, o escritor inspirado que escreveu esse salmo, ele lembra, ele se recorda de tudo o que Deus fez em favor da vida dele. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E eu quero, juntamente com você, a partir do Salmo 103, fazer com que eu e você venha refletir acerca da bondade de Deus, do favor dele, da graça dele, até porque não há ninguém que pode invocar para si algo que possa dizer que é merecedor dele. Não, absolutamente não. Eu creio que depois que você, juntamente comigo, refletir o Salmo 103, você e eu chegaremos na seguinte conclusão: que Deus, ele é bom, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é justo, Deus é amoroso, independentemente das situações adversas, independentemente das agruras da vida que eu passe.
independente de qualquer circunstância que aos meus olhos parecem ser ruins, Deus é bom, Deus é amor, Deus é justo, Deus é misericordioso. E a bondade dele, o amor dele, a graça, a justiça, a benignidade dele dura para sempre. Independentemente se eu esteja naqueles momentos das nossas vidas de abundância, Deus é bom. Se eu estiver passando por momentos de dificuldade, de adversidade, Deus também é bom. Se eu estiver com saúde, gozando de saúde, Deus é bom. Mas se porventura eu também estiver enfermo, doente, Deus também é bom. E se eu estiver com fartura, com a minha despensa da minha casa cheia, empregado, como muitos dizem, arrebentando, conquistando bens materiais, conquistando riquezas, tendo uma carreira profissional bem estabelecida, Deus é bom. Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus é benigno, Deus é santo. E louvado seja Deus por isso. Mas se porventura eu estiver passando aquele momento de desemprego, se a minha carreira profissional não estiver de vento em polpa, se quando eu abro a despensa eu estiver com poucos alimentos para comer, se porventura por algum momento faltar pão na minha casa para comer, se porventura eu estiver enfermo, passando por momentos difíceis, por aflições, Deus também é bom, misericordioso, grande, santo, justo, todo-poderoso. Entretanto, eu quero convidar você a olhar e examinar o Salmos 103. E refletir juntos, eu e você refletirmos juntos. Como que nós estamos agindo? Como que nós estamos se comportando? Qual é a nossa postura? Como que nós estamos agindo? Porque nós, seres humanos, somos tendenciosos a, quando estivermos passando por momentos de felicidade, momentos de exaltação, momentos de glória, de fama, momentos de conquista, momentos de vento em polpa,
Na maioria das vezes, ou quase sempre, a gente tem uma postura de muitas pessoas, né? Nem todas, mas tem uma postura de adorá-lo, louvá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo. Bendito é o nome do Senhor, louvado é o Senhor, engrandecido é o Senhor, bendize, santo, todo-poderoso é o Senhor. Normalmente, quando nós estamos com fartura, tendo sucesso, progresso, conquistas, é muito mais tendencioso, é muito mais provável atribuirmos a Deus glória, honra e louvor. Mas, quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, de aflição, de dor, decepções, fracassos, aonde tudo que nós fazemos, do nosso ponto de vista humano, não logramos êxito, a tendência de muitas pessoas é atribuir a Deus, é culpar a Deus, é murmurar contra Ele, atribuindo a Deus toda a responsabilidade dos nossos fracassos, das nossas agruras, das nossas licitudes, das nossas angústias. Por esse motivo, então, eu convido você, meu amado e querido irmão e irmã, a refletir através dos Salmos 103. E eu tenho certeza que eu e você, depois dessa reflexão, aprenderemos um pouquinho mais acerca de Deus, acerca de quem Deus é e acerca de quem nós somos e como nós devemos então agir, independente do que vivamos, independente do que conquistemos, independente das situações que estivermos vivenciando nas nossas vidas. Deus seja louvado. O Salmos de número 103, ele é composto por 22 versículos. Deus seja louvado. O Salmos de número 103, cujo título é A Misericórdia de Deus, a benignidade de Deus, o amor de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus, para com todos os povos, para com todos aqueles que nele crê. A partir do título, nós podemos entender que esse salmo ele irá falar acerca da misericórdia de Deus, do favor de Deus e da bondade de Deus. E como que a misericórdia de Deus ela nos alcança.
O Salmo 103, a partir do título, nós podemos entender que como que a bondade, a misericórdia, a graça, o amor de Deus nos alcança. E como que ele, esse amor, essa graça, essa misericórdia, ela se estende a nós, como que ela se desenvolve em nossas vidas, como que ela nos alcança. É isso que nós iremos tratar aqui. O versículo 1 diz o seguinte, do Salmo 103. O versículo 1 diz assim: bendiga minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. O versículo 1 do Salmo 103, o autor inspirado, que segundo a tradição judaica é atribuída a sua autoria, a autoria dos salmos, desse salmo, é atribuída ao rei Davi. Nós podemos observar no versículo 1 que o autor do salmo, ele diz para si mesmo. O autor desses salmos, conforme nós podemos observar no primeiro versículo, é como se ele estivesse dialogando, conversando, tendo uma prosa com a sua própria alma, com o seu próprio ser, com o seu próprio espírito, consigo mesmo. E como que isso se aplica a nós? Eu tenho certeza que muitas das vezes você, meu amado e querido irmão e irmã, em muitos momentos da sua vida, você conversa consigo mesmo, você dialoga consigo mesmo, você tem uma prosa consigo mesmo. E nesse versículo em específico, nós podemos observar claramente que o autor desses salmos, ele está conversando, dialogando, tendo uma prosa, um diálogo consigo mesmo, com a sua própria alma, com o seu próprio espírito, com o seu próprio ser. Ou seja, o salmista está fazendo uma reflexão, uma autoanálise de si, da sua alma, do seu espírito, do seu corpo, de si próprio. O salmista está falando consigo mesmo. Assim como você e eu, em muitos momentos das nossas vidas, dialogamos, conversamos conosco mesmo, fazendo uma análise, examinando. Louvado seja o nome do Senhor. E o que o salmista conversou consigo mesmo? O texto vai dizer que o salmista diz o seguinte: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Ou seja, nós podemos observar a partir do versículo 1 que o salmista Davi, que é o autor desses salmos, está exortando, admoestando,
incentivando a sua alma, a si mesmo, a exaltar, adorar e glorificar ao Senhor. E não somente a sua alma, mas tudo o que nele há. Bendiga o santo nome do Senhor. Em outras palavras, o salmista está conversando consigo mesmo, dialogando consigo mesmo, tendo uma prosa, uma análise introspectiva de si mesmo. E durante esse diálogo, ele está falando para si mesmo: alma, bendiga o santo nome do Senhor. Alma, adore ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Veja que o salmista utiliza a expressão alma. Por que o salmista utiliza a expressão alma? Porque a alma, louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor, é uma parte de nós, de cada um ser humano. Todos nós, seres humanos, possuímos uma alma. Todos nós, seres humanos, possuímos uma alma. Independentemente se a pessoa ela crer ou não crer em Deus, independentemente se é uma pessoa religiosa ou não, todos nós, seres humanos, possuímos uma alma. E as nossas almas, a nossa alma, ela também, assim como o nosso espírito, ela compõe quem nós somos. Para quem é tricotomista e crê que nós, seres humanos, somos formados, constituídos por corpo, alma e espírito, nós entendemos que a alma, ela também tem uma grande participação, ela também compõe quem nós somos, a nossa identidade. E a nossa alma, ela está totalmente ligada ao nosso espírito e assim como ao nosso corpo. E a nossa alma, ela também tem consciência. Assim como o nosso espírito, a nossa alma ela tem consciência. É por isso que muitas das vezes, ao lermos as Santas Escrituras, nós vemos os salmistas e muitos outros profetas a referir-se, a falar
da seguinte maneira: alma, bendiga ao Senhor, adore ao Senhor, exalte ao Senhor. Porque a alma, ela faz parte do nosso ser. Ela constitui o nosso corpo. E ela é parte fundamental de quem nós somos. E a alma, ela está totalmente ligado ao nosso psique, à nossa mentalidade, ao nosso consciente e subconsciente. E normalmente, quando uma pessoa está com a sua alma abatida, afligida, triste, por qualquer motivo que seja, automaticamente esses sintomas são refletidos no corpo físico. Então, o que Davi está fazendo? Davi está olhando para si mesmo, conversando consigo mesmo e dizendo para si mesmo, para a sua alma, para a sua consciência, para dentro de si, e dizendo assim: alma, bendiga ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Deus seja louvado, Deus seja glorificado, Deus seja bendito. Isso que nós estamos aqui aprendendo juntos a partir do versículo 1, meu amado e querido irmão e irmã, é poderosíssimo. Porque muitas das vezes nós, seres humanos, negligenciamos como se encontra a nossa alma, a nossa consciência, o nosso interior. Muitas das vezes nós, seres humanos, temos negligenciado o estado da nossa alma. Muitas das vezes nós temos olhado muito pouco para dentro de nós. E todas as vezes que nós olhamos pouco para dentro de nós, coisas dentro de nós ficam desajustadas. Então, o que nós podemos aprender a partir do versículo 1 desse salmo? Que cada um de nós devemos olhar para dentro de nós, conversar com si mesmo, ter uma prosa consigo mesmo, ter um diálogo consigo mesmo, e olhar para si e ver como que a sua alma está. Como que está o estado da sua alma? Alma no sentido da sua essência, do seu ser, da sua psique, da sua consciência. Como que você está? Como que você encontra-se nesse momento? E durante essa análise,
que você, meu amado e querido irmão, está refletindo junto comigo a partir do Salmo 103? Eu e você somos orientados pela palavra de Deus a admoestar a nossa alma, a exortá-la, a bendizer ao Senhor, a glorificar ao Senhor, a exaltar ao Senhor, a render a Deus a glória que é devida. Porque Ele é bom e a benignidade do nosso Deus dura para sempre. Deus seja louvado. O versículo 2 diz assim: novamente o salmista irá fazer a referência acerca da alma. Bendiga minha alma o Senhor. E não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ou seja, Davi está olhando para dentro de si. E durante esse diálogo, essa prosa, essa conversa que ele está fazendo consigo mesmo, além dele exortar a sua alma, exortar a sua consciência, o seu psique, a sua mentalidade, exortar a si mesmo, a bendizer ao Senhor, a glorificar e louvar ao Senhor. No versículo 2, Davi, durante esse diálogo que ele está tendo consigo mesmo, ele agora exorta a si mesmo, a sua consciência, a sua mentalidade, o seu psique, a sua mente, a sua alma, o seu ser, a lembrar-se, a lembrar-se de todos os benefícios que o Senhor Deus havia concedido a ele. O estado da nossa alma reflete como nós estamos. E a partir do que nós estamos lendo aqui, meu amado e querido irmão, através da palavra de Deus, estamos sendo orientados, admoestados a olharmos para dentro de nós mesmos, a examinarmos a nós mesmos, a refletir acerca de nós mesmos, a parar um momento e olhar para nós e ver como encontra-se você, como está a sua alma, como está a sua psique, a sua consciência, como que você está? E durante essa análise que você está fazendo, essa reflexão, exorta, orienta, admoesta a si mesmo a não se esquecer de nenhum só a não se esquecer de nenhum só dos benefícios que o nosso Deus tem concedido a você. Feche os teus olhos durante esse momento de reflexão e converse consigo mesmo.
Tenha uma prosa, uma análise consigo mesmo e comece a lembrar, a refletir. Traga à sua memória, à sua mentalidade, à sua alma todos os benefícios que Deus, por graça, por bondade, por misericórdia, concedeu a você. Em nome de Jesus. Eu tenho total convicção de que Deus concedeu a você muitos benefícios. Eu tenho plena convicção de que Deus concedeu a você muitos benefícios. Muitos milagres. Muitos livramentos. Muitas portas que Deus abriu para você. Muitos livramentos que Deus te deu. Uns que já chegou no seu conhecimento e outros que nunca chegaram ao seu conhecimento. Traga à memória, meu amado e querido irmão e ouvinte, os benefícios que Deus tem concedido a você. Traga à sua memória. Lembre. Reflita. Pare o que você está fazendo nesse momento. Feche os teus olhos e respire. E lembre todos os benefícios que Deus tem te dado. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus alcançou a sua vida. E muitas das vezes, nós não fazemos isso. O quê? Refletir. Olhar para dentro de nós. Examinar a nós mesmos. Termos momentos com nós mesmos. Parar um pouco e refletir. E ver como está a nossa alma, o nosso psique, a nossa mentalidade. O nosso espírito, o nosso ser. Nós estamos, meu amado e querido irmão, irmã, meu amado e querido ouvinte, estamos vivendo momentos das nossas vidas, ou melhor, nós estamos inseridos num mundo tão acelerado, tão dinâmico, que dificilmente nós reservamos momentos para refletirmos e lembrarmos das maravilhas que Deus fez por nós. E quando passamos por situações adversas, na maioria das vezes, nós murmuramos, reclamamos, culpamos a Deus, atribuímos a Deus a responsabilidade, atribuímos a Deus as nossas agruras.
Dizemos que Deus nos abandonou. Dizemos que Deus nos largou. Dizemos que Deus virou as costas para nós. Só porque momentos difíceis, dificuldades, aflições, problemas surgirem em nossas vidas. Quando os problemas chegam nas nossas vidas, parece que muitas das vezes nós negligenciamos, esquecemos, apagamos, não lembramos dos benefícios, da bondade, da misericórdia, da graça, do favor do Senhor Deus concedido a nós. Por que nós agimos dessa maneira? Porque nós não reservamos tempo, momentos de nossas vidas para nos lembrar, refletir, trazer à memória o que Deus fez por graça, bondade e misericórdia em favor de nós. Deus seja louvado. Bendiga, minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. A partir do versículo 3 até o versículo 19, do versículo 3 até o versículo 19, nós iremos ver que Davi, ele começa a dialogar consigo mesmo. Davi começa a falar consigo mesmo, com a sua alma, com a sua consciência, consigo próprio. E durante esse diálogo, Davi trará à memória o quanto que ele é insignificante, pequeno, miserável, pobre, pecador, e o quanto que Deus é bom, justo, misericordioso e gracioso. Do versículo 3 ao versículo 19. E dos versículos 20, 21 e 22, Davi chegará na conclusão de que independente de qualquer situação que eu passe, a Deus a honra, a glória e o louvor. Vamos ler? Versículo 3. Lembrando que é um diálogo que Davi está tendo consigo mesmo. E isso é o que o texto sagrado está nos exortando, meu amado e querido irmão, a nós também fazermos. Reservarmos momentos da nossa vida, reservarmos parte do nosso dia
para lembrar, trazer à memória, a nossa mente, a nossa consciência, a nossa alma, tudo o que Deus tem feito por mim, por você. Louvado seja o nome do Senhor. E essa postura transformará você e eu em verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Pois verdadeiro adorador adora a Deus, independente do que ele passe e do que ele esteja vivendo. O verdadeiro adorador, ele não atribui a Deus culpa alguma. O verdadeiro adorador, independente do que ele passe, do que ele enfrente, ele atribui a Deus honra, glória e louvor. Versículo 3. Davi, nesse diálogo que ele está tendo consigo mesmo, ele diz assim: Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. Ele é quem cura todas as suas enfermidades. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Oh, meu amado e querido irmão e irmã, você que está conectado nessa live, olha o que Davi trouxe a esperança. Olha o que Davi trouxe à memória dele. Davi, no diálogo que ele está tendo consigo mesmo, ele está lembrando de que Deus é quem perdoa todas as iniquidades dele. Davi traz a memória também de que é Deus quem cura as enfermidades dele. Louvado, engrandecido seja o santo nome do Senhor. Oh, meu irmão e minha irmã, você que está conectado nessa live, Deus é quem perdoa todas as nossas iniquidades. E é Deus quem cura as nossas enfermidades. Muitas das vezes nós temos esquecido, negligenciado que as misericórdias de Deus é um motivo de nós não sermos consumidos e destruídos e reduzidos a cinzas. É Ele quem perdoa as nossas iniquidades. É Deus quem perdoa os nossos erros, as nossas falhas e transgressões. Ou seja, no versículo 3, nós podemos ver claramente que Davi, de uma forma profética, está apontando para a obra justificatória, propiciatória, expiatória e redentora do Deus Filho. Porque Deus, através de Jesus, seu Filho, perdoa as nossas iniquidades. E cura todas as nossas enfermidades. Versículo 4. Quem redime da
quem da cova redime a vida e coroa você de graça e misericórdia. Davi, de uma forma profética, ele está apontando para a obra da salvação de Jesus. Porque a obra salvífica de Jesus engloba a justificação do pecador, de seus pecados, a expiação das iniquidades e transgressões do pecador, aqui fala sobre que redime a vida, ou seja, apontando para Jesus, que é o mediador entre o pecador e o Pai, e dessa forma é o ato de remissão do pecador e coroa você de graça e misericórdia, apontando para Jesus, que é a graça de Deus e a misericórdia de Deus encarnada. Ou seja, de uma forma profética, Davi traz à memória dele a esperança da rendição, justificação, propiciação, salvação de Deus. Nesse diálogo, Davi traz à memória dele a obra de salvação. E muitas vezes nós, meu amado e querido irmão e irmã, temos desprezado e negligenciado. Porque todas as vezes que qualquer um de nós murmuramos contra Deus, reclamamos contra Deus, culpamos a Deus das nossas agrúrias, é como se nós desprezássemos a obra de salvação de Jesus. E nós podemos ver que nesse diálogo que Davi está tendo consigo mesmo, a primeira fato, o primeiro milagre, o primeiro benefício que Davi traz à memória dele é acerca da obra da salvação, da redenção, da justificação que Deus havia prometido através dos profetas. É por isso que ele diz: é ele quem perdoa todas as suas iniquidades. É ele quem cura todas as suas enfermidades. É ele quem redime da cova a sua vida. E é ele quem coroa você de graça e misericórdia.
É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a águia. É Ele quem dá força ao cansado. É Ele quem dá água ao sedento. É Ele quem alimenta o faminto. É Ele quem faz justiça e julga todos os oprimidos. Louvado seja o santo e glorioso nome do Senhor Jesus. Ou seja, nós podemos ver nos versículos 3, 4, 5 que esse diálogo que Davi está tendo consigo mesmo é um ato profético apontando para a obra de Jesus. E nós, irmãos e irmãs, devemos trazer à memória a obra de Jesus, a obra justificadora de Jesus, a obra expiatória de Jesus, a obra de salvação de Jesus. Davi estava dialogando consigo mesmo e trazendo à memória dele acerca da obra de Deus, que é a graça. E isso é suficiente para fazer com que eu e você reconheçamos a nossa insignificância e a soberania de Deus. Isso é motivo suficiente para que eu e você reconheçamos a nossa pequenez e a grandeza de Deus. Ou seja, você, meu amado e querido irmão e irmã, eu, nenhum de nós somos merecedores do favor de Deus, do presente de Deus, que é Jesus. Jesus é a oferta de Deus, que é a graça. É um presente, é um favor. Jesus é a benignidade de Deus, é a bondade de Deus, é o favor dele. A salvação encontra-se na pessoa de Jesus. A vida eterna encontra-se na pessoa de Jesus. A bondade de Deus, a benignidade de Deus, o amor de Deus. A justificação, a expiação, a redenção, a remissão. O perdão dos pecados encontra-se na pessoa de Jesus, o Filho de Deus.
E o salmista Davi, através do Salmo 103, que é um salmo profético, ele traz à memória o que Deus fez por ele. Continuemos. A partir do versículo 7. Agora Davi, ele irá lembrar, trazer à memória os grandes feitos de Deus em favor do povo de Israel, em favor da humanidade, em favor de todos os povos. Diz assim: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Versículo 8. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Por que o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade? Olha o versículo 9. Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Versículo 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Aleluia. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com todos os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Aleluia. Glória a Deus. Davi traz à memória dele de que nós somos insignificantes. Nós somos pequenos. Nós somos miseráveis pecadores. Davi traz à memória dele, durante esse diálogo que ele está tendo consigo mesmo, Davi está lembrando de que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por esse motivo, Deus enviou Jesus. É por isso que Deus não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Por causa de Jesus e da obra de Jesus. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas iniquidades. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano,
Os seus dias são como a relva. Ou seja, Davi, durante esse diálogo, ele olha para dentro de si e ele lembra que nós fomos feitos do pó da terra, que nós somos pequenos, que nós somos insignificantes, que se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a graça de Deus, a bondade de Deus, todos nós já teríamos sido consumidos e fulminados pela ira de Deus. Então Deus, que é riquíssimo em graça e misericórdia, enviou o seu Filho Jesus Cristo, e todo aquele que crê nele, o amá-lo, submeter-se a ele, render-se a ele, amá-lo, obedecê-lo, servi-lo, adorá-lo, render-se totalmente a Jesus, o Filho de Deus. A misericórdia do Pai alcança essa pessoa. A graça de Deus alcança. Porque o Senhor é compassivo e bondoso. Deus é compassivo e bondoso. Deus é compassivo e bondoso. Deus é tardio em irar-se e rico em bondade. Deus não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira. Esse é o Deus da Bíblia. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a misericórdia para os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas iniquidades. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Esse é o Deus da Bíblia. O Criador do universo. O Deus Todo-Poderoso. Meu amado e querido irmão, e minha amada e querida irmã, estou te apresentando, através do Salmo 103, o Deus verdadeiro. Esse é o nosso Deus. Olha os feitos que o Salmo 103 estão revelando acerca de Deus.
Olha quantos benefícios que Deus fez em favor de você, de mim, de toda a humanidade. Nem eu, nem você, ninguém, por mais esforçado, religioso que possa ser, é capaz de se auto-intitular digno ou merecedor desses benefícios que o Salmo 103 tem revelado. Olha o que diz o versículo 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem e a sua justiça, sobre os filhos dos teus filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma ao Senhor. E através do Salmo 103, meu amado e querido irmão e irmã, eu também quero admoestar você, exortá-lo, orientá-lo, debaixo da autoridade da santa palavra do Senhor. Bendiga a Deus, adore a Deus, exalte a Deus, se renda a Ele, se submeta a Deus, o ame com todas as tuas forças. Ah, pastor, eu não acredito em nada do que você está falando aí. Então faz o seguinte, se você tiver uma Bíblia, pegue a sua Bíblia, feche as portas do seu quarto, vá para um lugar reservado, pegue a tua Bíblia e leia o Salmo 103 com sinceridade, com verdade, sem qualquer tipo de preconceito. Só você, num lugar reservado, num quarto, em algum lugar que você esteja sozinho. E leia a Bíblia. Leia o Salmo 103. Com o coração aberto, voluntário, quebrantado. Eu tenho certeza que você chegará na seguinte conclusão: que Deus conhece você, Deus conhece a sua estrutura, que você é um pecador como eu, que você é indigno de Deus, assim como eu, que você não merece
a graça, o amor, o favor de Deus, assim como eu. Que todos nós merecemos a ira, o furor de Deus. Mas Deus olhou para você, olhou para mim. E quando Deus olhou para você e olhou para mim, Ele viu que você e eu somos pó. E por Ele ser bom, compassivo, bondoso e misericordioso, tardio em irar-se e rico em bondade, Ele não te tratou segundo as suas iniquidades. Deus não me tratou segundo os meus pecados. Deus não retribuiu conforme as nossas iniquidades. Não. Assim como um pai se compadece de um filho, Deus se compadeceu de você e de mim. Da seguinte maneira: Deus enviou Jesus, o filho dele, como uma oferta, como um presente. E o Filho de Deus, Jesus Cristo, como Deus não nos tratou segundo os nossos pecados e nem nos retribuiu conforme nossas iniquidades, Deus enviou Jesus, o Filho dele. E Jesus, o Filho de Deus, levou sobre si todos os nossos pecados, todos os pecados da humanidade. É por isso que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. É por isso que Deus não nos retribui conforme as nossas iniquidades. Porque Jesus, o Filho de Deus, fez-se maldito por nós, por mim e por você. E Jesus é o presente de Deus. Talvez vocês possam se perguntar, então o que eu preciso fazer, pastor? É render-se a Deus através de Jesus. Amar a Deus através de Jesus. Glorificá-lo, render-se a Ele, adorá-lo, servi-lo, amá-lo, buscá-lo. A Deus através de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Jesus é o caminho a Deus, o Pai. Eu quero, meu amado e querido irmão, te exortar a buscá-lo, a amá-lo, a servi-lo, a adorá-lo. Como nós lemos aqui, Ele conhece você, a mim e a todos nós. E quando Ele olha para mim e para você, Ele vê que somos pó. Tome a sua decisão. A decisão de reconhecê-lo como Senhor, Deus, Salvador,
redentor da sua vida está unicamente nas suas mãos. Ninguém pode escolher isso por você. Cada um de nós devemos escolher por nós mesmos. Hoje o Espírito Santo, através do Salmo 103, nos apresentou os feitos de Deus, a obra de Deus, o que Deus fez pela humanidade. Mas cabe a você reconhecer ou não, crer ou não. É uma decisão individual. Que Deus, Espírito Santo, a minha oração em favor da sua vida é esta: que o nosso Deus, o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, convença você do pecado, da justiça e do juízo. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado e querido irmão e irmã, ouvinte. Que Deus te guarde, te livre de todo mal. Que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, toque na tua vida. E se você que participou dessa live ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, ative as notificações, dê o like no vídeo e compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te livre do mal. Graça e paz. Deus te abençoe. Em nome do Senhor e Salvador Jesus. Graça e paz.